professor de Física e Química do curso MP. Hoje vamos iniciar o nosso estudo de Física com a cinemática, tá? Com alguns conceitos básicos. Eu dividi esses conceitos básicos aqui, para vocês terem uma noção. Vamos falar sobre ponto material, posição, trajetória, repouso e movimento, posição inicial, deslocamento e distância percorrida. O que é a cinemática? A cinemática é a parte da física que estuda os seus movimentos, mas sem se preocupar com as causas desse movimento. A gente vai estudar as funções, os gráficos das funções. O que nos interessa saber, na verdade, é prever a velocidade de um corpo, a aceleração de um corpo em uma determinada trajetória e não o que causou esse movimento. O primeiro conceito básico que a gente tem na cinemática é o que você chama de ponto material. O que vem a ser um ponto material? Bom, vamos imaginar que você tenha um caminhão trafegando uma Via Dutra. A Via Dutra é aquela via federal que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e tem aí cerca de 420 quilômetros de extensão. Você acha que para a gente estudar a velocidade ou a aceleração desse caminhão, o tamanho dele é importante? Mas e se a gente pegar um outro exemplo? Se a gente pegar assim um carro manobrando uma garagem, será que para eu estudar a velocidade desse carro, o tamanho dele importa? A resposta, no caso do carro, é sim, e no caso do caminhão, é não. Então você deve pensar assim, nossa, mas o caminhão é tão grande, o carro é tão pequenininho. Mas acontece que quando você pega o caminhão e analisa o caminhão no movimento, no tamanho da Dutra, por exemplo, você pode desconsiderar as dimensões desse caminhão. Ou seja, as dimensões do caminhão, elas são desprezíveis. Nessa situação, o caminhão é considerado um ponto material. Mas o carro dentro da garagem, você não pode desconsiderar as dimensões do carro na garagem, né? Se você for analisar a dimensão do carro, ela faz diferença no tamanho da garagem. E aí, nesse caso, o carro na garagem, ele não é considerado um ponto material, e sim é considerado um corpo extenso. Beleza? Mais um exemplo? Se você pegar, por exemplo, uma baratinha em cima da sua borracha, ela é considerada um ponto material? Não. Por quê? O tamanho da barata, as dimensões da barata não podem ser desprezíveis comparadas ali ao tamanho da borracha. Por outro lado, se você pegar a mesma baratinha atravessando uma rua, aí sim, nesse caso, ela é considerada um ponto material, porque as dimensões da barata com relação ao tamanho da rua são desprezíveis. Ok? O segundo conceito básico, posição. Você já viu um marco quilométrico nas estradas? Sabe aquelas plaquinhas onde está escrito assim, quilômetro 20, quilômetro 30? Aquilo é o que você chama de marco quilométrico. Aquilo te dá, essas plaquinhas, elas te dão a posição, o lugar que você está numa rodovia, por exemplo. Imagina que o seu carro quebra, você tem algum problema no pneu do carro e você tem que parar ali e pedir um socorro. O que você vai dizer? Você vai pegar o telefone que fica na beira da rodovia, vai ligar para o socorro e vai dizer o lugar que você está. Você vai dizer assim, olha, eu estou aqui perto do quilômetro 55, e eles vão saber a sua localização. Então a posição é o lugar que o corpo ocupa em uma trajetória, certo? E por falar em trajetória, como que a gente define a trajetória? Se eu pegar várias posições diferentes, né, eu terei vários pontos diferentes. Se eu ligar esses pontos uns aos outros, eu vou ter um conjunto de posições. A esse conjunto de posições eu vou chamar de trajetória. Tá? Uma outra definição poderia ser dada da seguinte forma: a trajetória é o caminho percorrido por um corpo. Esse caminho pode ser, por exemplo, uma linha reta, aí você teria uma trajetória retilínea. Esse caminho poderia ser uma circunferência, você teria uma trajetória circular. Enfim, toda vez que você unir as posições, você tiver um conjunto de posições definindo assim o caminho percorrido por um corpo, aí você tem o que se chama de trajetória. Ok? Repouso e movimento. Muito importante esse conceito básico. Tá? A ideia de repouso e movimento, ela depende de duas coisas. Primeira, depende da posição. Depende de você saber se existe ou não uma mudança da posição. Segundo, depende de uma coisinha chamada de referencial.
Então vamos ver o que é esse referencial. Imagine que você esteja vindo encontrar os seus amigos no parque e no meio do caminho você esqueceu sua chave. Mas aonde está a sua chave? Aonde você esqueceu sua chave? E aí você se lembra que você esqueceu essa chave em cima da mesa. Note que para você lembrar onde está a sua chave, primeiramente você precisou lembrar onde você deixou a chave. Então a primeira coisa que você lembrou não foi na chave, e sim na mesa. Tudo certo? Ou seja, a mesa serviu como uma referência para você. Então o referencial é um conjunto de coordenadas que vai definir para mim se um corpo está em repouso ou em movimento, dependendo do referencial adotado. Vamos dar um exemplo. Você sentado na sua cadeira, na sua casa, você acha que você está em repouso ou você está em movimento? A resposta para essa pergunta nunca deve ser repouso ou nunca deve ser movimento. Sempre deve ser, depende do referencial adotado. Você sentado aí na sua cadeira, você está em repouso, você não está se movimentando com relação à sua cadeira. Significa que a sua posição em relação à cadeira não está alterando. Significa que a distância entre você e a cadeira é sempre a mesma. Porém, em relação ao referencial na Lua, por exemplo, se a gente tivesse um ETzinho lá na Lua, você está em movimento. E por que você está em movimento? Porque você está no planeta Terra, e a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, e você está girando junto com a Terra. Então a sua posição está mudando. Ok? Um outro exemplo. Suponhamos que você esteja sentado no ponto de ônibus. E aí, dentro do ônibus, você enxergue dois amigos, Zezinho e Joãozinho. O Zezinho está em repouso ou está em movimento? A resposta é: depende do referencial. O Zezinho, com relação ao Joãozinho, está em repouso, porque ambos estão um do lado do outro. Porém, o Zezinho, em relação a você, que está sentado no ponto de ônibus, ele está em movimento, porque está dentro do ônibus, se movimentando junto com o ônibus. Ok? O próximo conceito básico é o que a gente chama de posição inicial. Muito cuidado, a posição inicial não é a posição de onde você sai. A posição inicial é a posição ocupada pelo móvel em uma trajetória quando o tempo é zero. O que significa esse tempo zero? É você segurando o cronômetro, por exemplo, e assim que você acionar a contagem no cronômetro, o primeiro tempo que você vai ter ali é o zero. Tá? É o tempo inicial, é o tempo em que se inicia a contagem. E aí, o que eu chamo de posição inicial é a posição ocupada pelo móvel quando esse tempo é zero. Certo? Deslocamento e distância percorrida. Muito cuidado. Deslocamento e distância não são a mesma coisa, não significam a mesma coisa. Pode ser que em valores numéricos a distância e o deslocamento percorrido sejam iguais, mas são grandezas completamente diferentes. Eu coloquei aqui um exemplozinho. Você nota que você tem uma reta orientada para a direita e eu tenho as posições A, B, C, D, E e F. Ok? E aí eu tenho que a posição A vale menos 10, a posição B vale menos 5, a posição C vale 0, a posição D vale 10, a posição E vale 20 e a posição F vale 40. E aí teremos três situações aqui. A primeira situação, eu quero que nós vamos calcular a distância percorrida e o deslocamento. A segunda situação, a mesma coisa, e a terceira situação, a mesma coisa. Certo? Vamos lá então. Primeiro vamos definir o que é distância percorrida e o que é deslocamento. A distância percorrida é a soma total das posições ocupadas por um corpo. Certo? O deslocamento, ele vem a ser apenas a variação entre duas posições. Uma posição que ocupava em um determinado tempo, menos a outra posição que ocupava em outro intervalo de tempo. Certo? Toda vez que você tiver a palavra variação, utilizaremos um símbolo que você representa por um triângulo que é chamado de delta. O delta é a variação de alguma grandeza. Pode ser variação da posição, variação da velocidade, variação
do tempo, enfim. Tá? Toda vez que você tiver intervalos de grandeza, você tem o que se chama de variação. Então, no nosso primeiro exemplo, o móvel sai do ponto D, vai até o ponto E e em seguida vai até o ponto F. Tá? Se eu considerar que o tempo é 0, nessa situação, minha posição inicial é o 10. O que a gente vai calcular aqui é a distância percorrida e o deslocamento desse corpo da posição D até a posição F. Bom, a distância percorrida eu vou fazer da seguinte forma: da posição 10 até a posição 20, ou seja, de D até E, quanto o meu corpo percorreu? De 10 até 20, ele percorreu uma distância de 10 metros. Então, inicialmente, a gente coloca aqui o 10. Ok? Em seguida, da posição E, ele parte para a posição F. Quanto que ele percorreu? De E até F. De 20 até 40. Ele percorreu 20 metros. Então, aqui eu tenho o 20. E aí, quando você soma, você tem ali a distância total percorrida igual ao valor de 30 metros. Mas qual será que foi o meu deslocamento? O deslocamento, eu só vou levar em consideração duas coisas: a posição onde eu cheguei e a posição de onde eu saí. E aí eu vejo a distância entre essas duas posições. Então eu vou colocar aqui SF menos SD. O que é o SF? A posição F, né? O valor da posição F. O que é o SD? A posição D, o valor da posição D. Lembre-se que eu falei que delta é uma variação, é alguma coisa depois menos alguma coisa antes. Então, a posição F menos a posição D, a minha posição de chegada e a minha posição de saída. E aí, quando a gente faz essa operação, o que você vai encontrar? 40 menos 10 é igual a 30 metros. Perceba o seguinte: nesse primeiro exemplo, a distância e o deslocamento tiveram o mesmo valor, certo? Vamos para a letra do item B, né? Agora eu quero isso aqui, D, E, F, D. Ou seja, o meu corpo saiu da posição D, foi até a posição F, foi para a posição F e voltou para a posição D. E aí, novamente, dá para a gente calcular a distância e o deslocamento. Para poupar um pouco de espaço, eu vou fazer isso daqui. Ó. Perceba que D e F a gente já tem, né? Já somamos ali em cima. Então, eu já sei que do D até o F, ele percorreu 30 metros. Cheguei aqui. Ora, se de D até F ele percorreu 30 metros, então de F até D, ele percorreu quanto? Os mesmos 30 metros, não é? Porque olha só, se ele saiu do F e veio para o 20, ele percorreu 20 metros de F até E e percorreu mais 10 metros de E até D. Então eu tenho 30 metros. Nessa situação, a distância percorrida foi de 60 metros, certo? E o deslocamento? Qual foi minha posição de chegada? Minha posição de chegada foi a posição D. E qual foi minha posição de saída? Também foi a posição D. Eu fiz isso, vim de D até F e voltei para D, ok? Ou seja, o meu deslocamento foi 0. Por que 0? Porque eu saí daqui e cheguei no mesmo lugar. Então, eu faria 10 menos 10. Aí o meu deslocamento é 0. Certo? Terceiro exemplo. Agora eu saio da posição D, venho até a posição F e vou até a posição C. Então façamos assim, novamente temos D, E e F. Já sabemos que de D até F a distância percorrida é de 30 metros. Mas, agora de F eu vou até C. Eu posso fazer isso daqui, ó. De F até D são mais 30 metros. Lembra que a gente calculou no item anterior? Se eu gasto 30 metros aqui, eu gasto mais 30 aqui. Então, daqui até aqui, de F até D, são 30 metros. Mais 10 metros de D até C. Então, eu gastei de F até C uma distância total de 40 metros. Então, aqui eu coloco 40
E aí você vê que a distância total percorrida foi de 70 metros. E o meu deslocamento? Eu cheguei aonde? Eu cheguei no ponto C. Então, a minha posição seria C menos a minha posição de saída, que foi a posição D. Então, menos SD. Olha só o que vai aparecer aqui. A posição D, C, é 0. A posição D, 10. Então, 0 menos 10. Aí você tem um deslocamento de menos 10 metros. E você deve estar confuso. Mas existe deslocamento negativo? Existe. Veja nos 3 exemplos que o nosso deslocamento no item A foi um deslocamento positivo, no item B foi um deslocamento nulo e no item C foi um deslocamento negativo. Mas observe que a distância ela foi positiva nos 3 exemplos. Mas e por que o deslocamento ele pode ser negativo, pode ser positivo ou pode ser nulo? Bom, vamos começar com o do meio. Por que o deslocamento pode ser nulo? O deslocamento pode ser nulo porque a minha posição de chegada é igual à posição de saída. Ou seja, nesse caso, a minha posição de chegada foi na posição D, a posição de saída também na posição D. Agora, muito importante, por que o seu deslocamento pode ser positivo ou pode ser negativo? Está vendo essa pontinha dessa flechinha aqui? Esse é o sentido da minha trajetória. Esse é o sentido que eu considero como sendo positivo, ok? Se você fizer o seguinte, vamos analisar aqui. No primeiro exemplo, se eu considerar aqui o movimento dele, ele saiu do D e foi até a posição F, concorda? Olha essa setinha vermelha aqui. Olha a trajetória dela. Não é o mesmo sentido da trajetória que eu adotei? Quando o seu deslocamento tiver o mesmo sentido de uma trajetória adotada, significa que o seu deslocamento ele é positivo, certo? Nesse caso, você desconsidera a distância e considera só o seguinte: é como se eu tivesse saído de D e ido para F. Você corta todas aquelas etapas de ida e volta. Por outro lado, quando você analisa o segundo exemplo, ou o segundo não, o terceiro exemplo, você vê que a minha posição de saída foi a posição D e a minha posição de chegada foi a posição C. Olha só, agora a setinha ela é contrária à trajetória que eu adotei como positiva. E aí, então, quando um móvel seguir uma trajetória contrária a uma trajetória que eu adotei como positiva, quando o sentido do movimento do móvel for contrário à trajetória que eu adotei como positiva, o deslocamento desse móvel será menor do que 0. Ok? Bom, espero que tenha valido a pena, todos tenham entendido. Daqui a pouquinho a gente volta com velocidade e aceleração escalar. Um abraço, até a próxima.